Glória a Deus. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia. Quem está feliz por estar mais uma noite na casa de Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Já estamos aqui ao vivo nesta live com todos vocês, amém? Já se encontramos de pé, com a nossa Bíblia nas nossas mãos, amém? Vamos abrir lá no livro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Vamos lá. Se vocês tiverem uma Bíblia no seu lar, por gentileza, amém? Pegue ela se vocês querem acompanhar juntamente comigo, amém? Louvado seja Deus. Livro de Romanos, capítulo 14, versículo 19. Glórias a Deus. Romanos, capítulo 14, versículo 19. Quem encontrou diz amém. Amém. Então vamos ler aqui o versículo 19, que diz assim, amém? Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros, amém? Louvado seja Deus. Nesta noite quero convidar todos os irmãos aqui presentes, os ouvintes que estão aqui conosco ao vivo. Se vocês estão aqui conosco pela primeira vez, que Deus os abençoe. Continue conosco, continue firme e forte, porque o Senhor tem uma palavra de Deus para o teu coração, amém? Glórias a Deus, eu convido vocês, os ouvintes, para orar juntamente comigo, amém? Se vocês estão enfrentando alguma coisa na tua vida, saiba que Deus está aqui presente nesta noite para te dar a vitória, para te abençoar. Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Papai querido, já quero agradecer por esta oportunidade tão linda e maravilhosa. Eu quero orar, meu Deus, pelos milhões e milhares, meu Pai, de ouvintes que entrarão neste canal, Senhor, para ouvir a mensagem da palavra que salva, que liberta, que transforma, que cura, que faz, meu Deus, a obra por completo. Abençoa nossas vidas que aqui estão, Senhor, nesta noite. Prepara nossa mente, prepara o nosso coração, prepara, Senhor, nossa vida para receber do melhor do Senhor. Papai querido, livra-nos, ó Deus, da inveja, livra-nos, meu Deus, dos perseguidores, livra-nos do homem mau, da mulher maligna, livra-nos, meu Deus querido, daquilo que a nossa mente, nosso coração é impossível de alcançar. Papai, dá, Senhor, meu Deus, o livramento. Eu creio que nesta noite o laço quebrou e vocês escaparam para a honra e glória do teu santo nome. Põe teu anjo à direita e à esquerda da tribuna, coloca teu anjo lá no portão, Senhor. Meu Deus, 2 anjos como sentinelas para guardar, para livrar, meu Pai, o teu povo. Senhor, fica conosco. É o que lhe pedimos e lhe agradecemos. E usa a minha vida, Senhor, para ser um instrumento, meu Pai, em tuas mãos. Fala conosco. É o que lhe pedimos, lhe agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém. Se assente, amém. Se acomode aí na cadeira, amém. Vamos adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores com palma bem forte para Jesus, amém. Oh, maravilha, amém? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Nesta noite, eu estava pedindo a Deus uma palavra, amém? E ele veio ao meu encontro com este tema, a qual nós vamos aprender aqui nesta noite, que diz assim, repita comigo, não deixe que a inveja acabe com a paz. Amém? Louvado seja Deus. Bom, tem uma tradução da Bíblia onde nós lemos lá no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 19, que diz assim, empenhemo-nos pelas coisas que promovem a paz e pelas coisas que edificam uns aos outros. Aleluia, preste atenção aqui nesta noite. O que a inveja, igreja, fez com a família de José? Vamos relembrar a história? Então, Jacó, querida igreja, ele amava todos os filhos, mas tinha, querida igreja, um carinho especial pelo seu filho
amém, que tinha na época 16 anos, o qual se chamava por nome José. Igreja, e os que os irmãos de José achavam disso, eles sentiam, querida igreja, inveja dele, e por isso começaram ali a odiá-lo, aleluia. E José, querida igreja, não tinha feito nada para merecer o ódio de seus irmãos, amém? Mesmo assim, querida igreja, eles venderam José como escravo, mentiram para o seu pai Jacó, dizendo que o seu filho favorito, amém, dele tinha sido o quê? Morto por um animal selvagem. Igreja, a inveja fez que os irmãos de José, né, acabasse com a paz da família. Vocês entendem isso? E trouxe muito sofrimento para o pai deles. Olha o que a inveja faz no meio da família. Depois vocês leem com mais atenção na sua casa, Gênesis 37, versículo 3, depois o 4, depois do 27 até o 34. Igreja, de acordo com o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19 até o 21. Agora vem a pergunta, por que a inveja é tão perigosa? Igreja, na Bíblia, a inveja aparece na lista das obras da carne, aleluia, que pode levar à morte e também impedir uma pessoa de herdar o reino de Deus. Igreja, como eu acabei de dizer lá no livro de Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 até o 21. Igreja, a inveja geralmente é a raiz de outros frutos venenosos, amém? Como inimizade, brigas e acesso, amém, de ira. Vamos lá para outra pergunta. O que vamos aprender nesse estudo nesta noite? Vamos falar mais um pouquinho dos irmãos de José? Os irmãos de José, querida igreja, são um exemplo de como a inveja pode estragar com relacionamento e acabar com a paz de uma família. É verdade, querida igreja, que nenhum de nós chegaria ao ponto, aleluia, de fazer com que eles fizeram, mas todos nós, querida igreja, temos um coração imperfeito e traiçoeiro. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Depois vocês lêem lá com mais atenção, lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Igreja, por isso podemos... Amém? Por isso pode acontecer de sentirmos inveja dos outros. Então, neste estudo aqui, igreja, vamos ver alguns exemplos da Bíblia, porque a Bíblia dá vários exemplos, que serve de alerta para mim, seja de alerta para você e seja de alerta para os ouvintes, amém? E ele nos ajudarão, querida igreja, a entender porque a semente da inveja pode criar raízes em nossos corações, amém? Então, vamos lá. Quem está preparado aí, dá glória a Deus? Aleluia. Vamos ver também sugestões, querida igreja, de como combater a inveja, amém? E promover a paz. Presta atenção aqui, irmãos. O que pode causar inveja? Vamos lá, então. Por que os filisteus, igreja, tinham inveja de Isaac? Quem era Isaac? Filho de Abraão. Quando alguém, querida igreja, tem boa condição, que condição é essa? Financeira, porque Isaac também era bem sucedido assim, tanto quanto foi o seu pai, não é? Isaac, querida igreja, tinha muitos bens, e os filisteus sentiram o quê? Inveja da riqueza dele. Depois vocês lêem lá com mais tempo na sua casa, livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12 até o 14. Igreja, eles até mesmo taparam poços que forneciam água para os rebanhos de Isaac, por causa da inveja, irmãos. Eles querem atrapalhar, amém? Eles querem impedir para que você não tenha sucesso, amém? Gênesis, capítulo 26, versículo 15, versículo 16... e o 27. Igreja, assim como os filisteus e algumas pessoas hoje sentem inveja daqueles que têm mais dinheiro do que elas. Presta atenção o que o Senhor está falando conosco. E essas pessoas, querida igreja, não querem apenas ter o que pertence ao outro, mas também querem que outros percam o que têm. Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Outra pergunta, por que os líderes religiosos, querida igreja, tinham inveja de Jesus?
Quando alguém é amado por outros líderes religiosos, judeus, igreja, tinha inveja de Jesus. Por quê? Porque o povo gostava muito deles, assim como diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. Igreja, Jesus era o representante de Deus e ensinava a verdade. Mesmo assim, igreja, esses líderes religiosos espalharam mentiras, amém, maldosos, calúnias, para acabar com a boa reputação de Jesus. Amém? Depois vocês lêem lá Marcos capítulo 15, versículo 10, João capítulo 11, versículo 47 e 48, depois o capítulo 12, versículo 12, 13 e 19. Igreja, o que podemos aprender com esse relato a qual eu acabei de dizer para vocês aqui nesta noite? Na congregação, igreja, vemos irmãos que têm boas qualidades e que são amados por todos. E nós devemos, querida igreja, combater qualquer pontinha de inveja que talvez sintamos dele. Em vez de invejá-los, igreja, devemos tentar imitar as qualidades de Jesus, amém? Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1 e 3 João, né, da epístola de João, versículo 11, capítulo 11. Irmãos, como Diótrefes, quem já ouviu falar de Diótrefes? Amém, na Bíblia. Ele também mostrava, irmão, que tinha inveja, amém? Quando alguém tem privilégio, querida igreja, na organização, no primeiro século, Diótrefes, aleluia, tinha inveja das pessoas que exerciam o quê? A liderança entre os cristãos, amém? E ele queria, querida igreja, ocupar o primeiro lugar entre os irmãos da congregação. Então, o que ele fazia? Ele espalhava mentiras para que as pessoas perdessem o respeito pelo apóstolo João e por outros irmãos, assim como está lá no livro de Terceira Epístola Universal de João 9 e 10. Embora, querida igreja, nenhum de nós vá tão longe como Diótrefes, também pode ser que sintamos inveja de irmão que receba uma designação que nós queríamos ter. Não é só na vida espiritual, todo mundo só um exemplo espiritual, mas também tem no material também, né? Que é na vida profissional. Principalmente, querida igreja, se acharmos que somos tão bons quanto ele para cuidar dessa responsabilidade. O nosso coração, querida igreja, é como solo, amém? E a nossa boa qualidade são como flores muito bonitas. Igreja, já que a inveja é como uma erva daninha, aleluia, presta atenção aqui, a inveja pode sufocar o crescimento de boas qualidades, como o amor, como a compaixão e como a bondade. Depois vocês continuam lendo lá na Bíblia, que aqui não vai dar tempo, amém, para bem escasso. O que a inveja, querida igreja, pode fazer em nós, amém? A inveja, querida igreja, como eu falei para vocês, é como uma erva daninha. É a mesma coisa, você planta uma plantinha, daqui a pouco já começa a vir uma outra, né, plantinha também, querendo sufocar a outra, né? Uma vez que a semente cria raízes em nosso coração, querida igreja, pode ser difícil de acabar com ela. A inveja, querida igreja, ela se alimenta de outros sentimentos, o quê? Negativos, como ciúmes, orgulho, o egoísmo, amém? Então a inveja, querida igreja, ela pode sim, aleluia, sufocar o crescimento de boas qualidades, como o amor, a compaixão, o que mais? A bondade. Assim, querida igreja, que notamos que a semente da inveja começou a brotar no coração, temos que arrancá-lo, amém? Por quê? E o que podemos fazer para combater a inveja? Desenvolva a humildade. Amém? Não é fácil ser humilde, mas temos que desenvolver o quê? A humildade e o que mais? O contentamento. Igreja, como eliminar, como arrancar a erva daninha da inveja? Amém? Com a ajuda do Espírito Santo, é claro. O Espírito Santo de Deus, podemos, aleluia, arrancar a inveja e substituí-la por quem? Pela humildade. E que mais? Contentamento. Amém? Igreja, que qualidade pode nos ajudar a combater a inveja? Vamos lá, então. Podemos combater a inveja com desenvolvimento de duas qualidades, igreja. A humildade, que eu falei para vocês, e qual é a outra?
contentamento. Se o nosso coração, querida igreja, estiver cheio de boas qualidades, o que vai acontecer? A inveja vai ter espaço para crescer? A pessoa humilde não se acha importante demais, querida igreja, e nem acha que merece que todo mundo. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 3 e 4. A pessoa que mostra contentamento, querida igreja, ela fica satisfeita, amém? Com quem já tem, e não fica se comparando com os outros. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7 até 8. Quando uma pessoa é humilde e tem contentamento, ela fica feliz, igreja, quando vê o outro recebendo algo bom. Mas nem todos são assim, irmãos. Tem gente que quando a pessoa recebe algo, ela não sente a mesma alegria que você sente. E era para sentir, amém? De acordo com o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, o livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4, o que o Espírito Santo vai nos ajudar a fazer, igreja? Para nos livrarmos da inveja, é o desenvolvimento, amém? Precisamos desenvolver o quê? A humildade e contentamento. Precisamos de ajuda do Espírito Santo de Deus, amém? Começa a buscar nesta noite a ajuda do Espírito Santo de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Depois você lê na sua casa, livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, Filipenses 2, versículo 3 e 4. Estou repetindo novamente. O Espírito Santo, querido... O Espírito Santo, querida igreja, de Deus, aleluia, está falando conosco aqui nesta noite, aleluia. E Ele pode nos fazer analisar as nossas motivações, os nossos pensamentos mais íntimos, e se eles forem negativos, Deus pode ajudar a substituí-lo por outros que sejam o quê? Positivo. Depois vocês lêem na sua casa, livro de Salmos, capítulo 26, versículo 2, capítulo 51, versículo 10. Igreja, lembra de Moisés? Então, lembra também do apóstolo Paulo? Então, Moisés e apóstolo Paulo se saíram bem, querida igreja, em combater a inveja. Não vai pensar que é só nós que passamos por isso. Até os homens do passado, os homens de Deus, passaram por isso. Vamos considerar o exemplo deles aqui nesta noite. Um jovem israelita, querida igreja, ele corre até Moisés e Josué para contar que 2 homens do acampamento estão se comportando como profeta. E Josué, querida igreja, ele pede para Moisés impedir os homens de fazer isso. Mas Moisés, igreja, se recusa. Em vez disso, ele diz para Josué que ele está feliz por Deus ter dado o Espírito Santo àqueles 2 homens, amém? Quem está entendendo a glória a Deus? Que situação poderia ter sido um teste para Moisés? Igreja, presta atenção aqui. Moisés tinha bastante autoridade entre o povo de Deus, mas não era ciumento. Moisés não era o quê? Ciumento desse privilégio. Por exemplo, em certa ocasião, Deus tirou um pouco, irmão, olha como está escrito. Vou repetir de novo. Deus tirou um pouco do Espírito Santo que havia sobre Moisés e pôs sobre um grupo de anciões. Se eu não me engano, foram 70, amém? Israelitas que estavam em volta da tenda da reunião. Pouco depois, querida igreja, Moisés ficou sabendo que 2 anciões que não tinham ido até a tenda também receberam o Espírito Santo e começaram a agir como profeta. Presta atenção aqui. Então Josué pediu para Moisés impedi-lo, amém? Ele pediu para fazer o quê? Impedi-lo do quê? De profetizar. E como que Moisés reagiu, querida igreja? Ele não ficou com inveja da atenção de Deus que tinha dado para aqueles 2 anciões. Em vez disso, querida igreja, Moisés, ele foi humilde e se alegrou com o privilégio, olha que interessante, que eles tinham recebido. Números capítulo 11, versículo 24, versículo até o 29. Depois vocês lêem com atenção. O que podemos aprender com o exemplo de Moisés, igreja? Como os anciões podem imitar as atitudes humildes de Moisés. Amém? Como os anciões, querida igreja, pode imitar Moisés? Você é um ancião? Você é um pastor? Amém? Você é um homem de Deus? Já aconteceu, aleluia, de alguém pedir você para treinar, amém? Algumas pessoas ali, amém? Para cuidar, né? Que treinar para cuidar de pessoas, amém?
é um privilégio da qual você gosta muito. Eu gosto muito de ministrar a palavra, trazer estudo, ou tem outras pessoas que também gostam de fazer isso. Por exemplo, talvez você ame o privilégio de dirigir o estudo da palavra de Deus, amém? Mas se você for humilde, como foi Moisés, não vai se sentir ameaçado se tiver que treinar outra pessoa para cuidar desse privilégio. Vou dar um exemplo. Faz de conta que Deus vai dar para uma outra pessoa, vai dar tipo lá para o irmão Alaor. Para mim é um privilégio, amém? Mas nem todos vão pensar como eu penso, amém? Em vez disso, vai sentir feliz de ajudar, porque eu estou ajudando o irmão, porque o irmão vai treinar outras pessoas, amém? É um privilégio. Como muitos cristãos estão mostrando humildade e contentamento. Penso numa outra situação, querida igreja, que os irmãos, né, de mais idade estão enfrentando. Muitos deles já servem como coordenadores do corpo, né, de ancião por vários anos, mas quando faz 80 anos, eles de boa vontade passam essa designação para outro irmão. O superintendente, querida igreja, do circuito, fazem algo parecido. E quando completa 70 anos de idade, eles humildemente deixam o serviço no circuito e aceitam uma nova designação. E nos últimos anos, muitos, né, eu disse, do mundo, todos foram convidados a servir. Amém? E esses irmãos fiéis, não guardam o ressentimento daqueles que agora fazem do trabalho que faziam antes. Amém, irmãos? Tem pessoas que não aceitam. Amém? Por isso que tem muitos ministérios, amém? Vamos dar um exemplo, né, da Assembleia de Deus, que tem pastores que às vezes fica 6 meses, 1 ano, 2 anos, e depois é retirado e coloca outro. Tem pessoas que não aceitam, amém? Acha ruim, mas é um privilégio, irmão, da continuidade do trabalho de Deus. Só que Deus, cada pessoa, Deus usa de uma forma, de um jeito, mas tudo é para Deus, amém? O que poderia ter levado apóstolo Paulo a sentir inveja dos apóstolos? Amém? O apóstolo Paulo, querida igreja, é outro bom exemplo de alguém que desenvolveu contentamento e humildade. Amém? Paulo, querida igreja, não permitiu a inveja, amém, crescesse em seu coração. Embora trabalhasse muito na pregação, ele disse com toda humildade: eu sou o menos importante dos apóstolos. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Olha para você ver a humildade de apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 e 10. Os 12 apóstolos, querida igreja, acompanharam Jesus enquanto ele estava na terra. Mas apóstolo Paulo só se tornou cristão depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Olha a diferença. Uns acompanharam Jesus em vida e apóstolo Paulo só depois que Jesus morreu e ressuscitou. Amém? Apesar de mais tarde ter sido designado como apóstolo para as nações, Paulo nunca recebeu o privilégio especial de ser um dos 12 apóstolos. Ele achava o menor. Amém? Mas mesmo assim o Espírito Santo continuava sendo na vida do apóstolo Paulo por causa da humildade e do contentamento, amém? Em vez de sentir inveja dos 12 apóstolos, da convivência que eles tiveram com Jesus, Paulo se contentava com o privilégio que ele tinha. Aleluia, para você ver a humildade, amém? O que a humildade e contentamento vai nos ajudar a fazer aqui nesta noite. Assim como no caso de apóstolo Paulo, a humildade e contentamento vai nos ajudar a respeitar aqueles que recebem a autoridade de Deus. Livro de Atos, capítulo 21, versículo 20 e 26. Igreja, ele designou homens para exercer a liderança na congregação. E é verdade que eles não são perfeitos, mas Deus o considera dádivas de homens. Nós não somos perfeitos, irmão, mas tudo vem dele, para ele, para a glória do Senhor, amém? É importante respeitar, que esses homens, amém, designados a seguir com humildade as instruções que eles dão, desse modo, querida igreja, ficamos achegados a Deus e mantemos a paz com os nossos irmãos. Igreja, pense pelas coisas que promovem a paz, amém? O que precisamos fazer, igreja? Se permitirmos que a inveja cresça, ela pode fazer a paz secar e morrer. Amém? Por isso, querida igreja, precisamos arrancar qualquer sinal de inveja. Louvado seja Deus de nossos corações e tomar cuidado para não plantar semente de inveja no coração de outros. Esses passos, querida igreja, são tão importantes se quisermos obedecer à ordem, amém, que Deus nos deu. Amém? Então, como diz lá no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 19, que lemos, amém? Vamos repetir uma vez comigo, novamente.
Romanos capítulo 14, versículo 19, que diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, para a edificação de uns para com os outros, amém? Mas os que exatamente temos que fazer para ajudar outros a combater a inveja, como podemos promover a paz? Como podemos ajudar os outros, amém, combater a inveja? Nossa atitude, nossas ações podem ter uma grande influência sobre os outros. O que este mundo incentiva, querida igreja? Sabe o que o mundo incentiva hoje? É a ostentação de posses, amém? Um quer mostrar para o outro que tem mais do que o outro, é ou não é? Louvado seja Deus, livro de 1ª Epístola Universal de São João, capítulo 2, versículo 16. Mas essa atitude promove, sabe o que, irmão? A inveja. Por isso, querida igreja, é bom não ficarmos falando toda hora sobre as coisas que temos ou que queremos comprar. Isso vai impedir que a inveja brote no coração dos outros. Irmãos, eu sei que é bonito às vezes que as pessoas ela quer demonstrar alegria, que comprou um carro, comprou uma casa, comprou isso e posta lá nos status. Você está fazendo com que outros tenham inveja de você. Você está provocando inveja no coração daqueles que a fé deles não está ainda firme e forte dentro de si. Outro modo, querida, a gente não promover a inveja é por sermos modestos com respeito aos privilégios que temos na congregação, amém? Ficar falando sobre as coisas que fazemos no serviço de Deus cria um solo fértil para inveja crescer. É a mesma coisa, irmão, quando às vezes tem irmãos, que eu vejo que tem muitas pessoas que querem se tornar alguém dentro do ministério, dentro da obra, e às vezes começa a falar com uma pessoa que não está preparada para ouvir aquilo que Deus está fazendo na sua vida, vai fazer, ocasionar o quê? Inveja, amém? O melhor a fazer é mostrar interesse sincero pelos outros, elogiá-lo pelas coisas boas que faz. Desse modo, querida igreja, conseguimos ajudá-lo a ter contentamento, promoveremos a paz, a união da congregação. O que os irmãos de José, querida igreja, conseguiram fazer e por quê? Amém? Nós podemos vencer a luta contra a inveja, igreja. Pense de novo no exemplo dos irmãos de José, amém? Muitos anos depois de maltratar José, eles encontraram onde? No Egito, foi ou não foi? Mas antes de se revelar para os seus irmãos, José, querida igreja, ele fez um teste para saber se eles tinham mudado durante a refeição. Ou seja, José, ele deu ao seu irmão mais novo, Benjamim, muito mais comida do que para os seus outros irmãos, como diz lá no livro de Gênesis 43, versículo 33 e 34. Mesmo assim, igreja, não existe nenhuma indicação de que eles tenham ficado com inveja de Benjamim, amém? Em vez disso, eles mostraram que se preocupavam mesmo com seu irmão e com seu pai Jacó, como diz lá no livro de Gênesis 44, versículo 30 até o 34. Por terem arrancado, querida igreja, a inveja do coração, os irmãos de José puderam restaurar a paz de sua família. Gênesis capítulo 45, versículo 4 e 15. Se nós também, igreja, aqui nesta noite, arrancarmos de nosso coração qualquer sentimento de inveja, ajudaremos a manter a paz em nossa família, em nossa congregação. Tem glória a Deus aí, igreja? E de acordo com Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18, o que vai acontecer, querida igreja, se criarmos um ambiente pacífico? Jeová, nosso Deus, amém? Ele quer que lutemos contra a inveja e que nos empenhemos pela paz. Fazer essas duas coisas existe bastante esforço, ou seja, não é nada fácil. Você tem que tem que fazer o quê? Se exercitar, ter esforço. E como vimos nesse estudo, temos a tendência de sentir inveja. Tiago, capítulo 4, versículo 5. E vivemos em um mundo que promove a inveja. Mas se desenvolvemos o quê? A humildade, contentamento e valorizamos os outros, não vamos deixar o quê? Espaço para quê? Para inveja, amém, irmão? Crescer pelo contrário, vamos criar um ambiente pacífico, o fruto de justiça que pode crescer, amém? Eu deixo essa palavra para o teu coração, medite na tua casa, o livro de Tiago, capítulo 3, versículo 17 e 18, não vamos deixar, querida igreja, que a inveja, ela entra com uma sementinha no nosso coração, que vai crescendo dia após dia, amém?
Às vezes você não tem inveja, mas não vamos permitir que outros tenham inveja de nós. Porque às vezes, irmãos, somos nós mesmos que às vezes fazemos outras pessoas terem inveja de nós por causa de nós mesmos. Porque nós vamos lá, postamos algo no status, postamos algo lá, e a pessoa está passando por aquele momento que você recebeu a dádiva, alcançou a misericórdia de Deus, e essas pessoas vão ter inveja de você. Ou seja, vai atrasar, amém, as bênçãos de Deus na tua vida, amém? Não vamos deixar que isso cresça. Então, tem muitas pessoas passando por isso, irmãos, amém? Até para poder falar das bênçãos de Deus, nós temos que saber com quem falamos e o que falamos, amém? Para que as pessoas entendam, amém? Que o Senhor, Ele está disposto a abençoar a todos, mas todos têm que perseverar, irmão, tem que ter um esforço, amém? Para buscar as bênçãos do Senhor. Então, a gente tem visto tantas coisas por aí, e não é só lá no mundo, irmãos, que a gente vê isso, não é só na área de trabalho, às vezes até mesmo na sua família, amém? Às vezes com seus amigos, até mesmo pessoas, às vezes, que você até nem conhece, mas você postou lá, a pessoa vai ler, vai falar e vai até, às vezes, comentar lá no seu comentário, e às vezes o que as pessoas vão comentar vai entristecer o seu coração, amém? E não é isso que Deus quer, amém? Precisamos, sim, compartilhar as bênçãos de Deus? Sim, precisamos, mas temos que saber com quem compartilhamos. Amém? Porque, irmãos, quantas pessoas compartilham algo? Já viu, tem pessoas, não sei se os irmãos já perceberam, vai lá na igreja, lá, conta o testemunho, não demora 2, 4 dias, perde a bênção. Por causa do quê? Porque às vezes compartilhou com pessoas que não estavam preparadas para ouvir. Irmãos, quando você recebe uma bênção, eu tenho que alegrar com a sua bênção e não sentir inveja daquilo que Deus te deu. Mas o que eu devo fazer? Se Deus deu para a irmã Valquíria, Deus vai dar para mim também. Eu vou orar, vou esforçar mais. Vou buscar mais. Mas nem todas as pessoas têm essa mesma visão. Nem todas as pessoas pensam dessa forma. Então, irmãos, vamos policiar mais as nossas vidas. Vamos ver o que nós estamos fazendo da nossa vida para nós provocar inveja. Amém? De outras pessoas para conosco. Amém? Porque às vezes somos nós mesmos, irmão, que estamos abrindo portas. Amém? Para que a inveja entre e detona e destrua a nossa família, destrua tudo aquilo que nós lutamos para ter, possuir na nossa vida. Então, irmãos, às vezes temos que compartilhar, sim, temos que compartilhar tudo aquilo que Deus tem nos feito, mas saber com quem nós estamos compartilhando. Amém? Porque não adianta nada você compartilhar com alguém que é invejoso. Que edificação que o invejoso vai ter? Ele vai ter mais inveja ainda de você, amém? Mas quando você compartilha algo com alguém que precisa ouvir, amém? Aquilo que você recebeu da parte de Deus, você vai edificar uma vida, vai aumentar mais a fé, amém? No coração daqueles que estão com a fé meio, debilitada, vai se fortalecer mais e vai buscar mais a Deus. Então, irmãos, a inveja existe? Existe. Mas vamos ter sabedoria de que forma, irmãos, nós estamos fazendo, para nós não criarmos mais pessoas invejosas ao nosso redor, amém? Você viu que Isaac era um homem próspero, tanto quanto foi o seu pai, mas os filisteus o invejaram, ele, por causa da sua prosperidade. Irmão, naquela época não tinha rede social, na época de Isaac, mas os filisteus estavam de olho, porque, irmãos, olha para você ver, ele plantou uma semente e colheu 100. De longe os filisteus iam ver aquilo ali, irmãos, ainda mais que era plantação, Plantação tinha montanha, as pessoas podem subir numa montanha e ver de longe a plantação de Isaac. Então eles sentiam o quê? Inveja. Até taparam os poços de Isaac, que era a água, porque a água naquela época era como se fosse uma relíquia, uma joia muito rara naquela época, valia muito dinheiro, poços daquela época, porque estava no deserto, amém? Então é como se fosse no dia de hoje um petróleo. Quem tinha poço naquela época era rico, E aquela água fazia ele regar as plantações. A água servia para muitas outras coisas. E dessa forma fazer com que os filisteus o invejaram. Amém? Até
não suportar mais inveja, que expulsou Isaac da terra, amém? Mas não adianta expulsar a gente, onde a gente vai, onde nós pisar a planta dos nossos pés, o Senhor será conosco, amém? Vamos ficar de pé, nós temos um minutinho para nós agradecermos ao Senhor. Quem entendeu a palavra de Deus, dá glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? A gente percebeu o que é inveja. Estude mais a tua palavra lá na tua casa, sabe, quietinho na tua casa, lê a Bíblia, amém, vê o que a palavra de Deus, ela quer falar contigo, ela vai abrir a tua visão, não só física, mas espiritual, vai te dar, sabe, ali uma sabedoria tremenda, e aí você vai saber compartilhar as suas bênçãos com quem realmente precisam ser edificados, amém? Fecha os teus olhos, encurva a tua cabeça por reverência e por respeito. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que palavra linda, meu Pai, e favorável para nós aqui nesta noite. Meu Deus, o Senhor quer, meu Deus, dar um livramento de pessoas invejosas e ciumentas, meu Pai. Mas muitas vezes, meu Pai, somos nós mesmos que abrimos as portas, meu Pai. Nós mesmos damos legalidade, meu Pai, para que eles tenham inveja, meu Pai, daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, nos dê sabedoria, Pai, nos dê-nos entendimento, porque nós não queremos causar problemas na vida de ninguém, mas queremos que o teu nome seja glorificado, exaltado para todos sempre. Meu Pai, que as bênçãos que o Senhor tem nos dado é para permanecer, Senhor, é para estar conosco para sempre, mas não é isso que está acontecendo. A bênção chega, mas depois ela vai embora por falta de sabedoria. Senhor querido, que as nossas vidas sejam de testemunho, que possa alcançar vidas, meu Pai, e que vidas sejam mudadas, que vida seja transformada de dentro para fora. Papai, se muitas vezes nós temos deixado que a inveja, meu Deus, brote em nosso coração, nos dê autoridade e força nesta noite para arrancar-nos do nosso coração e aplicar a humildade e o contentamento, porque quem é humilde e tem contentamento não tem espaço para inveja nos nossos corações. Papai, fica conosco, leva os teus filhos em paz, que esta palavra, meu Deus, venha queimar, Senhor, no mais profundo do seu coração, na sua mente e na sua alma, e que faça, Senhor, resplandecer a luz sobre o seu rosto e te dê paz. Meu Pai, leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo de todo o mal, e a igreja diz amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Deus abençoe todos os ouvintes que estiveram conosco aqui ao vivo nesta live. Ajuda a compartilhar, amém, esse link, que venha chegar a milhões e milhares de pessoas que precisam aprender mais um pouquinho de Jesus, amém? Que Deus abençoe a tua vida em o nome de Jesus. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso, a cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.